Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal do IBETEC, Instituto Bíblico de Educação Teológica. Eu sou o professor Eduardo, eu sou diretor e professor aqui do curso de teologia, assim com outros irmãos também, que lecionam junto conosco. E nesse dia aqui, hoje nós vamos tratar uma live de um assunto polêmico, mas um assunto muito importante no tempo a qual nós vivemos, né? Que tem muito a ver com o nosso contexto aqui no nosso país, o contexto cultural a qual nós estamos inseridos. Nós vamos tratar aqui hoje sobre ciência política e guerra cultural. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, acione aí as notificações, o sininho e fique atento nos nossos vídeos. Nós vamos trazer assuntos teológicos, políticos, dentro da filosofia, muito interessante para a edificação do povo de Deus. E para essa tarefa sobre ciência política, nós vamos estar aqui junto com o professor Luciano Firmino. O professor Luciano Firmino ele é um dos alunos aqui do curso, né, de alguns cursos conosco. Ele também leciona também um curso aqui de ciência política aqui no IBETEC. E eu vou passar aqui para ele estar se apresentando e sobre o que ele vai estar trazendo aí para nós no dia de hoje. Professor Luciano, seja bem-vindo. A graça e a paz, meu irmão. Tudo bem? Boa noite a todos, a graça e a paz. É um prazer, é uma honra estar aqui no Instituto IBETEC, juntamente com todos que estão assistindo e com o nosso caríssimo diretor e professor Eduardo Marques. E quero externar novamente a minha gratidão e agradecer novamente essa oportunidade de poder aqui contribuir, né, com conhecimento verdadeiro, nada de fake news, tá? E muito menos argumentos ou explanações que vá ferir a pessoa humana. Jamais é nosso intuito de querer é, ou atacar a pessoa humana. Biblicamente, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós, como seguidores do cristianismo bíblico, precisamos respeitar essas pessoas, independentemente das suas posições religiosas ou políticas. Ainda que essas posições religiosas e políticas sejam antibíblicas, anticristãs e anticristianismo. Então, toda a nossa explanação aqui será com o intuito de trazer uma didática, um ensinamento que vai enriquecer e trazer virtudes e agregar valores para melhorar e restaurar a nossa cultura, uma vez que, vamos ficar sabendo, no decorrer do nosso vídeo, que a nossa cultura está contaminada por uma ideologia nefasta que tem sua origem no arcanjo e um demônio chamado Satanás, que criou diversas teorias, diversas ideologias, e uma delas se chama comunismo. E meu nome é Luciano Firmino do Vale, faço parte do Instituto IBETEC, com a graça de Deus, estudo e no momento estou trabalhando um curso com vocês, é o curso de Ciência Política e Guerra Cultural, mas também tenho formação na área de teologia e atualmente estudo História na faculdade UNASELV, tá certo? Então, por enquanto é isso. Também sou escritor e tenho um canal também no YouTube que se chama Refúgio Teológico. E será isso nosso tema, Guerra Cultural, onde eu vou fazer uma explanação desde a Revolução Francesa até os dias atuais, de uma forma resumida, para você entender bem o tema Guerra Cultural. Professor Marques, Amém. Você é de que estado e cidade que você está falando? eu sou de Pernambuco e estou falando aqui da cidade de Recife. Amém. Professor Luciano, pelo que eu tenho visto, o irmão já escreveu algumas obras, né? O irmão já estuda a ciência política, não é de agora, né? Já há alguns anos que a gente vinha falando nos bastidores. Dá para ver que você sabe o que você está falando porque você lê, você estudou, você está atento à realidade, né? Como você mesmo falou, gostei aí do que você falou, ideologias nefastas, né? Vindas de Satanás mesmo, o pai da mentira. E eu queria saber um pouquinho, se você pudesse contar um pouquinho da sua história, o que te despertou para a ciência política e as obras que você já escreveu, os trabalhos acadêmicos que você já fez.
e no decorrer você vai falando um pouquinho sobre a guerra cultural aonde nós estamos inseridos no dia de hoje. Amém? Pois bem, tá certo, entendido. Então, tudo começou a partir do momento da minha geração. A minha geração foi ensinada que o mal, né, está nos desenhos animados. Basicamente, a nossa geração foi ensinada que a Coca-Cola era do diabo, Dragon Ball Z era do diabo, sabe? Todos os filmes da Disney era do diabo. Apesar que existiam até estudos demonstrando ou não essa informação. Porém, isso cegou, não é, para o verdadeiro mal. O verdadeiro mal não estava em si mesmo nos desenhos animados, na cultura, na arte. Na verdade, depois de muito tempo, depois que eu me formei no ensino médio, fui fazer faculdade de História, perdão, faculdade de Teologia, tá, em bacharel em Teologia, eu tive um professor de ótica socialista. E como eu gostava bastante de História, eu fui procurar um pouco sobre isso, o que seria o socialismo, o que seria o comunismo. E na História eu descobri que essas ideologias políticas de esquerda, elas nada mais nada menos conseguiram exterminar 100 milhões de pessoas. Vou repetir, o socialismo, o comunismo, o fascismo, o nazismo como um todo conseguiram exterminar 100 milhões de pessoas. Isso é um dado meio que antigo e talvez precise até de revisões, e essas revisões podem até elevar o número de mortes por conta dessas ideologias totalitárias. E aí eu fiquei meio que confuso. Como é que uma pessoa que é professor de teologia acaba pensando que socialismo é bom? Aí eu fui pesquisar. Esse é o ponto importante. A gente precisa pesquisar em livros, literaturas, tá certo? Então, nessa minha pesquisa, depois que eu me formei, fui ver se isso era coerente com o cristianismo. E eu descobri que, de acordo com a história, não é. Na, nas minhas pesquisas, eu encontrei um livro chamado 1984, que é escrito por um socialista, tá certo? Não foi escrito por um pastor, não foi escrito por mim, que sou antimarxista, foi escrito por um socialista, e esse socialista, chamado George Orwell, ele critica o socialismo. Na sua crítica que ele faz ao socialismo, ao mesmo tempo, ele defende um novo tipo de socialismo. Ele critica o socialismo meio que soviético, que eu vou trabalhar aqui de uma forma bem simples para você poder entender. E o que acontece nessa obra de ficção, de literatura socialista. Então, quando a gente critica um sistema de ideias, de ideologia, nós precisamos, acima de tudo, não encontrar livros que refutem a ideologia que você não acredita, mas ir na própria ideologia e verificar por si próprio o que essa ideologia tem de fato a dizer. E o que acontece? Quando eu tive contato com o George Orwell, ele vai ensinar a gente que o socialismo, aí você vai entender porque muitas pessoas acabam acreditando que o socialismo ele é algo bom, que está defendendo os pobres, não é? E isso é uma grande mentira. E dessa forma, desse jogo de palavras, dessas narrativas que eles vão desenvolvendo, eles vão conquistando tanto pessoas analfabetas quanto pessoas intelectuais. O comunismo marxista, ele não exclui essas pessoas. Ao contrário, o marxismo, ele exclui a propriedade privada, ele exclui o capitalismo, ele exclui a religião cristã. E o que acontece? Na obra de George Orwell, ele vai dizer o seguinte: tem várias coisas, mas o que vai ser importante aqui é o seguinte, é que uma pessoa dentro desse sistema, ele vai conseguir pensar e aceitar duas coisas contraditórias. Por exemplo, minha esposa está grávida, certo? Isso é uma afirmação, isso é uma proposição, certo? E também a minha esposa não está grávida. Isso é uma proposição, isso é uma afirmativa que contradiz a primeira. Então,
Se eu estou dando um exemplo para que vocês entendam que as pessoas que aceitam o socialismo e aceitam um tipo de religião, principalmente a cristã, eles estão fazendo essas duas coisas, dizendo uma coisa e omitindo a outra. Então há uma contradição intensa que não se finda. Então, George Orwell, ele diz o seguinte, que essas pessoas, elas conseguem meio que criar uma dupla personalidade e daí você consegue admitir duas ideias que são contraditórias, desde a sua gênese até a sua escatologia. Então, o que acontece? O marxismo começou com Marx, no sentido científico, todavia, teve traços da Revolução Francesa e a sua gênese termina com a prática comunista, certo? De uma sociedade onde tudo é permitido e não existe divindade para coibir, não existe a religião para salvar a humanidade de suas próprias abominações. E o cristianismo começa com Cristo, mostrando que o ser humano é pecador e que precisa de redenção. Então são coisas contraditórias. Marx nega a existência de Deus pelo seu materialismo histórico, que ele usa Hegel, tá? E o cristianismo não. O cristianismo diz que é o seguinte, que existe um Deus, que é necessário você aceitá-lo mediante a sua soberania, e daí porque nós estamos em pecados e delitos. Dessa forma, George Orwell consegue explicar como uma pessoa consegue aceitar duas coisas que se destroem automaticamente. Desse modo, eu pude entender que o comunismo ele é nefasto, uma vez que ele vai se camuflar e destruir aos poucos o cristianismo, que é uma das bases da sociedade. E nessas minhas pesquisas, eu pude desenvolver alguns livros. O primeiro livro que eu vou apresentar aqui a vocês é o ateísmo. Então, a base do comunismo é o ateísmo. A base do darwinismo é o ateísmo. Então, a base das ideologias de esquerda é o ateísmo, tá certo? Isso no sentido clássico, antigo, do século XIX para trás. A partir do século XXI, mais ou menos, vai sofrer algumas modificações, uma vez que o comunismo ele não efetivamente conseguiu o seu ápice. Ao contrário, ele, como eu disse a vocês, só trouxe morte, miséria e desgraças, à custa de pessoas que não conheciam aquilo ali. Mas, graças a Deus, que nós temos a história para ver como o socialismo ele é nefasto, ele é demoníaco e causa as piores tragédias da humanidade. E depois eu escrevi Os Fundadores do Comunismo. Criaram a ruína da igreja. Quando eu digo assim, criaram a ruína da igreja, eu falo no sentido institucional, não no sentido teológico. Porque no sentido teológico, ninguém pode destruir a igreja. Mas no sentido institucional, o comunismo foi a única religião, e eu vou explicar mais adiante porque o comunismo se tornou a religião, tá? Mas o comunismo aqui conseguiu destruir a igreja institucional, tá? A questão de placa de igreja, porque eles conseguiram se infiltrar dentro das igrejas protestantes e católicas, certo? Então, dessa forma, você entende um pouco como o comunismo ele está envolvido não só na religião, na política e na própria história. E assim você observa que ele tem tentáculos, ele tem infiltrações. Nós precisamos realmente estar atentos para poder se proteger contra essa nova mentalidade, essa nova sociedade que tanto sonham em conseguir, mas existe uma barreira que se chama o cristianismo. Amém. Muito bom aí essa explanação, essa primeira parte. Deixa eu contar algo aqui. Eu, um tempo atrás, assim, não é tão recente, mas posso dizer assim, na minha juventude, no início, assim, antes de ser chamado por Cristo, eu era comunista. Eu era filiado ao Partido Comunista do Brasil, eu gostava, sempre gostei. Eu gosto assim de política. Eu nunca gostei do PT. Eu nunca gostei do PT. Ixi, Nunca gostei, mas eu era filiado ao PCdoB.
Ixi, Então Maria. eu gostava, eu lia lá, Luiz Carlos Prestes. No comitê Ei, tinha até curso. Conhece o Luiz Carlos Prestes? É um cara, é um, como fosse um messias, né, do Partido Comunista do Brasil. Lá tinha uma biblioteca, tinha lá o Capital, tinha o é, Manifesto Comunista. Eu até tenho aqui, ó, que eu ganhei. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. É muito interessante. Eu não lembro onde está agora, mas eu vou mostrar aqui para você. Tá lá em cima. E aí a gente estudava o Manifesto Comunista. Aí Cristo me chamou. Cristo me chamou. E eu achava, eu tinha aquela mesma mentalidade, que o cristianismo era socialista, que Cristo veio acabar com as desigualdades, aquele mesmo papo que a gente sabe que muitos pastores, como você falou, influenciados pela ideologia marxista, pregam. Leonardo Boff, Ed Renekiewicz, aquele Henrique Vieira, um novo aí também, e o Ariovaldo, enfim. Aí uma vez, o professor Luciano, eu estava chegando na igreja, eu trabalhava de motoboy. Olha para você ver, olha a mentalidade. Trabalhava de motoboy numa empresa privada, mas eu era contra o patrão. Antes, eu também participava de encontros de sindicato, onde tinha palestras lá do presidente do sindicato, que era do PDT, PCdoB. Aí teve uma eleição na minha cidade, que o nosso partido, eu não queria concorrer. O cara, por que você não entra? Você conhece todo mundo? Eu falei, não quero. Aí entrou umas pessoas como candidato, e aí eu lembro que o partido ficou isolado. Aí o que aquilo começou a me chamar a atenção? Partidos que tentam são de esquerda, têm praticamente a mesma ideologia, PDT, PSB e outros, fazendo pessoal, fazendo aquela coligação com partidos até então, com PTB, PSDB. Eu falei, mas peraí. Cheguei lá no presidente do comitê e falei, mas peraí, isso aí tá de brincadeira com a gente. Aí o cara, pois é, né, Eduardo? Pô, eu falei, mas ele tinha que estar alinhado conosco, a gente se unir aí contra, né, aquela ideia, a tirania empresarial. E isso aí eu já comecei a ficar com o pé atrás. Assim, meio que decepcionante, ou seja, o que eles estão preocupados é com dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, eu quero é subir ao poder. Aí foi quando uma vez eu tinha na minha moto um adesivinho do PCdoB no baú da minha moto. E eu cheguei na igreja, aí tinha um irmão, Fábio, o nome dele. Eu nunca mais o vi também, sumiu. Um amigo meu, muito tempo, muitos anos, faz tempo que eu não o vejo. Aí a gente conversando, aí eu peguei e toquei. Não, Jesus era socialista. Ele falou, não, Eduardo, não abraça isso aí, não. Eu falei, por quê? Ele falou, ó, esse tipo de ideologia, eu também já fui, eu já fui jovem. Esse tipo de ideologia prega rebelião, algo que o Senhor abomina. E olha o que a palavra de Deus diz, fala sobre rebelião. Ele pegou aquele texto que Samuel fala para Saul, que ele desobedece uma ordem direta do Senhor, e diz que o pecado lá de porfia, de rebelião, é como feitiçaria. Se você for um rebelde, querer tomar o poder, do jeito que essas ideologias ensinam, você é um feiticeiro, você é um idólatra. O que acontece com os feiticeiros idólatras? Não herdaram o reino de Deus. Eu fui ganho com a palavra, irmão. A partir daquele momento lá, eu arranquei adesivo, eu nunca mais quis saber de Partido Comunista. E hoje, eu vendo assim, o que o Partido Comunista defende hoje, o comunista no geral, está muito escancarado. Na minha época de juventude, eu também era ensinado a ter um ódio pela polícia, ódio pelas instituições, né? A liberar droga, maconha, bebida. Eu tinha que fazer o que eu quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Que era errado o patrão ganhar em cima de mim, eu me matando ali, sabe? Eu vejo que hoje está escancarado, porque pelo menos na minha época você ficava na sua. Hoje criaram até leis que defendem bandido. E isso é tudo fruto de leis criadas por deputados comunistas. Ou seja, aí é o ponto que eu quero chegar. Ou seja, que você falou aí, tentáculos. Hoje eles não vão mais
vamos pegar em armas, vamos invadir lá o Planalto, vamos expulsar o presidente, vamos tomar o poder como Lenin fez e matar toda a família real. Não! Hoje eles vão devagarzinho dentro das instituições, vamos eleger e através usando a lei, criando leis que favoreçam esse tipo de ideologia. Ou seja, tentando desestruturar uma sociedade que já tem vamos dizer assim, uma experiência no cristianismo judaico-cristão, ou seja, vamos destruir aos poucos, porque aí sim a gente toma poder. É o que a gente vê hoje, é o que eu vejo na igreja, como você falou, de instituição. Então eu queria fazer uma outra pergunta para o irmão dar continuidade. Então o irmão assim como eu acredita que o comunismo, essa ideologia de esquerda, que está espalhada em vários partidos, ela é uma religião anticristã, ela é uma religião no sentido místico. Muito bom, Eduardo Marcos, a sua história aí realmente nos ajuda a entender como o socialismo ele é enganoso. O socialismo ele parte de palavras que a partir de um certo momento, situações que nós estamos enfrentando na nossa vida, pensamos que esse movimento político é, vai nos ajudar a conquistar algo. Sim, certo, Conhece? sim. Certo, tem aqui também o Manifesto e o Capital. Isso Tá aqui tudo que a por gente aqui. estudava lá no comitê. Isso aqui eu tenho mais de 20 anos, eu não desfiz. Os outros que eu tinha de política eu desfiz, mas esse aqui eu guardei, ó. É história, esse é um documento muito bom. Então, na verdade, quando a gente consegue buscar na história como esses movimentos foram sanguinários e enganosos. Antes de ser sanguinários, eles são enganosos. De que forma eles fazem isso? E dessa forma eu vou responder a pergunta que diz que o comunismo, o socialismo, o fascismo, o nazismo, ele é anticristão, antibíblico, ele é demoníaco, ele é também anti-humano. O que acontece? Na Revolução Francesa, de uma forma muito rápida, eles conseguiram mudar a geopolítica da época com três palavrinhas, que era igualdade, liberdade e fraternidade. Essas palavras, na boca desses políticos, desses reacionários, eram ouvidas como algo benéfico. Todavia, quando eles dominam o poder, essas palavras elas tinham o verdadeiro sentido corrompido. O que eles queriam era exterminar pessoas que não aceitassem as suas ideologias. Eles queriam modificar a sociedade através de enganos como liberdade, igualdade e fraternidade. Aí chegava assim para as pessoas e dizia, olha, vamos ser iguais. Isso é impossível biologicamente. Isso é impossível intelectualmente. Ninguém é igual biologicamente. Ninguém é igual intelectualmente. Tem umas pessoas que são mais boas em matemáticas, outras boas em português, outras boas mexendo na tecnologia, na informática. Todo mundo é diferente. E depois eles trabalham a questão da fraternidade. Todo mundo vai ser igual. Vamos aqui distribuir os bens. Né? E, na verdade, isso não acontece na prática. Toda vez que há uma ascensão do socialismo na sociedade, os pobres, as pessoas que pensam, vão sofrer. É tanto que lá na frente você vê a Rússia, na sua revolução de 1917, que Marx tinha dito no seu Capital, na verdade no seu Manifesto Comunista, que para haver o comunismo era necessário haver a transição do capitalismo para o socialismo. Daí sugeria-se o comunismo. Só que, na história, meus amigos, a Rússia não era capitalista. Ao contrário, era uma nação feudal, certo? Enquanto a outra região da Europa estava em transição para o capitalismo.
Então, os líderes soviéticos vão fazer o que fizeram a Revolução Francesa, vão fazer o que vai estar na agenda marxista, vai tentar derrubar o poder por meio da luta de classes. Então, quando eles inserem palavras como igualdade, liberdade e fraternidade, na verdade, eles estão fazendo uma lavagem cerebral para que você consiga atender a expectativa de um movimento político e que hoje em dia ele é geopolítico, ele é o chamado globalismo. Então, na Rússia, Lenin, Trotsky e os demais, eles vão fazer a revolução da ditadura do proletariado. Eles vão usar palavras, distorcendo essas palavras, em vez de dizer vamos roubar vocês, eles dizem o seguinte: vamos expropriar as suas terras. Então, por meio da força, por meio da arma, da violência, os partidos socialistas que eles estão em desenvolvimento, ligados à esquerda, eles vão nas sociedades, nas culturas, nos fazendeiros, donos de terra, vão tomar essas terras para o Estado. Então, eles destituem o Estado e esse Estado deixa de existir e quem assume a liderança, o domínio, é o Partido Russo, o comunismo soviético, e assim eles conseguem, por meio da morte, da ameaça, dos campos de concentração chamados gulags. Isso, muitas das vezes, não é dito nas escolas, no ensino médio. Ao contrário, o que é dito nas escolas é mais uma distorção, onde se apresenta o nazismo como de direita, e na verdade o nazismo ele é e sempre foi de esquerda. Basta ver qual era o nome do partido de Adolf Hitler, que nunca foi de direita, sim, socialista. Então, a Rússia era, eu acho que assim, é o melhor exemplo de você verificar como é o socialismo na prática. Então, o povo passou pelas mais terríveis profanação, mulheres eram estupradas, tratadas como piores do que prostitutas. Se você for para a história, realmente, principalmente você pegar o livro negro do comunismo, você vai ter dados que as universidades vão tremer de tanta informação que eles querem que você não saiba, pois o comunismo ele é anticristão, ele é ateu na prática. Posteriormente, ele vai depois deixar de ser ateu e vai tentar se escorar na religião para conquistar mais adeptos e assim criar uma nova manipulação de pessoas na sociedade. Duas coisas aqui que eu queria comentar. O, o marxismo, ele já pressupõe o ateísmo, né? O Marx, se você estudar a história da filosofia, você vai ver que Marx ele é influenciado por Hegel, né? Exato. Ele é influenciado por Hegel, ele tenta aprimorar o pensamento de Hegel. E ele cria lá a dialética materialista, que é o quê? Não existe metafísica, não existe transcendência, não existe espiritual. O que existe é o materialismo, é o físico, é o que? O físico? Parede, mesa, você é físico, não existe alma. E aí ele vai mais a fundo. Para quem gosta de estudar filosofia, é bom estudar. O Clarke tem uma refutação muito interessante no livro de Tales Adui sobre o Marx. E ele vai dizer o seguinte, que a história do mundo, esse materialismo dialético é o que? É a luta de classes. Sempre foi. Os oprimidos e os opressores. Só que aí tem uma questão interessante. Ó. Os oprimidos e os opressores. Vamos fazer uma revolução. Qual é? Deixa eu ficar aqui certinho aqui. É que aqui vai ao contrário. O que vai fazer aqui? Os opressores. Vamos fazer uma revolução. Vamos tomar o poder e igualar eles também. Isso é na teoria, só que na prática, os que. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, tá aqui. Eles igualam, mas o povo sempre vai ficar alguém no poder. Né? Ele sempre vai ter alguém no poder, alguém vai ter que ditar as regras, alguém vai ter que ditar as leis, alguém. Aí que é só quem? O Partido Comunista, a elite. A elite comunista. O resto, como o próprio Lenin diz,
até escrevi aqui palavras dele, usaremos o idiota útil. Essa Verdade. turma, essa turma aí de jornalista, intelectual, artista da Globo, são idiotas, idiotas úteis para os comunistas. Então, assim, você vê que como as pessoas. E aí o que você falou é interessante, né? Ele é ateísta na teoria e na prática. O mundo é isso aqui. Só que agora eles tentam fazer o seguinte: infiltrar dentro da religião. Ah, agora é tudo na paz e o amor. E eu vejo que eles estão se infiltrando cada vez mais, meu irmão. Né? Cada vez mais. E diante de tudo isso aí, o que o irmão tem para dizer para nós sobre isso, sobre essa invasão comunista? Quais são as características que eles têm mais? Queria desenvolver histórico aí, irmão, der continuidade na última, né? Que você começou na Revolução Francesa. Queria que Sim. você Certo, então, desenrolasse mais, né? Amém? Aí, perfeito. essa pergunta aí, só para a gente caminhando, então. Pode ficar à vontade aí. Perfeito. Só um pequeno parênteses aqui. É quando Marx ele usa Hegel, na verdade, ele está tentando, acima de tudo, descobrir como a história ela se movimenta. Então, ele realmente estudou bastante e ele encontra em Hegel um alicerce. Então, ele vai usar Hegel, porque Hegel ele vai trabalhar três coisas, que é a tese, a antítese e a síntese. Então, ele vai trabalhar o contraditório, né? Ele vai criar uma tese, dessa tese ele vai criar uma antitese, dessa antitese ele cria uma nova síntese. Então, Marx vai fazer dessa mesma forma, daí surge a luta de classes, que é um movimento histórico que dá propulsão, combustível para que as sociedades se movimentem entre si e criem essa ficção, essa essa ideologia, porque o marxismo é importante dizer aqui que o marxismo e todo o seu desdobramento era uma ideologia. E o que seria uma ideologia de uma forma muito simples? Uma ideologia ela se baseia no que não existe. Imagine algo que não existe. É aí que o marxismo ele se encaixa naquilo que não existe, que não está na realidade, e não pode ser conhecido, tá certo? Então, Você vê hoje eles negando a realidade, né? Entra nessa pois, questão aí também. Eles negam a realidade. pois é, porque ele nessa época quem está com Hegel ele está em um conflito epistemológico. O que acontece? Eu estou vendo um copo, eu estou vendo um carro, eu estou vendo uma casa. Então, nós sabemos hoje que o olho humano ele vê as imagens invertidas. Então, o nervo óptico ele manda cargas elétricas e certos códigos para o cérebro para identificar qual o tipo de objeto que o olho está observando. E daí, essa imagem ela é colocada em pé. Então, o que acontece? Tanto Marx quanto Hegel, e depois muitos outros filósofos, eles vão trabalhar essa questão. Será que o que eu estou vendo é real? É uma ilusão? O que existe de fato? Né? Então, Marx vai explicar que o que existe só é matéria. Daí a ideia de materialismo histórico. Todavia, dessa ideia de o ser humano conseguir ver, né, e ter processos heréticos e codificações para o cérebro, refuta o próprio Marx, uma vez que a própria mente humana não é passível de ser pesada, medida. Não confundir com o cérebro em si, né, que é a parte fisiológica do organismo do corpo humano. Mas a mente do ser humano, ela não está inserida na matéria, ela não é algo material. Tipo a lógica. A lógica, ela não é matéria. A matemática não é matéria. Você pode contar de 1 a 100 bilhões? Pode. Mas você já contou de 1 até 100 bilhões para saber que existe? Não. Mas você sabe que existe. Não precisa ter algo material para comprovar que de 1 até 1 bilhão existe. Você não vai contar uma moeda de 1 centavo até 1 bilhão de reais. Você não vai contar. Ou 1 trilhão, ou não vai. Mas você acredita nisso. O triângulo, né, a ideia de triângulo, né, de formas geométricas, de onde vem essas formas geométricas? Então, são elementos que estão dentro da mente humana que não estão na matéria. Daí Marx
não consegue ele trabalha com isso e ele vai criar a sua ideologia para mudar a sociedade, porque ele vai criticar, na verdade, o manifesto do Partido Comunista, ele vai criticar basicamente a família tradicional, a propriedade privada e a religião. E aqui no seu livro Capital, ele vai criticar a economia e vai apresentar. Aqui está tendo muito fogos, aí muita fumaça, estou meio rouco, desculpa por isso. Ainda é São João, prestação de fogo. Toma uma água, toma uma água. Aí, pois bem, aí eu sou um pouco alérgico, aí dá esse travamento. Pois bem, pronto. O que acontece? Tanto a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa com o Partido Comunista, a Revolução Tibetana, a Revolução Maoísta, e tantas revoluções, inclusive aqui em 1964, com o golpe dos que na história secular é dito que os militares fizeram um golpe contra o Estado, contra o governo. Na verdade, isso nunca aconteceu, foi um contra-golpe. Os militares, na época, eles salvaram o Brasil, né, na época. Só que a história é contada de uma outra forma nas universidades. Mas isso é um assunto mais extensivo, que somente serve para a gente perceber como as coisas estão sendo desenvolvidas. E então, o que acontece? O socialismo, como um todo, ele tende a aparecer para as pessoas como algo bom. Todavia, não é bom, uma vez que ele nega a realidade, ele nega as coisas objetivas, principalmente quando eu iniciei aqui a explanação, que eles conseguem, por meio de uma manipulação, essas manipulações acontecem por meio da rádio e agora por meio da religião, por meio da cultura, da arte, da pintura, da música. Então, quando você consegue ouvir uma música e você se identifica, é porque na sua mente existe uma espécie de código que aquele tipo de tom, de toque, aquele tipo de letra consegue movimentar o seu sentimento, o seu emocional, o seu psicológico. Dessa forma, muitos estudiosos, tanto marxistas, eles vão criar diversas teorias para conseguir implantar na mente das pessoas a ideia de Marx, sabendo que é a ideia ateísta. Dessa forma, eles vão estudar a poesia, a literatura, a história, as religiões, a teologia. Hoje, basicamente, todos os cursos de teologias reconhecidos pelo MEC, eles têm 100% de confirmação e de viés marxista. Você que faz teologia em qualquer faculdade secular tem uma carga gigantesca de marxismo, de socialismo, chamado ou teologia da libertação ou teologia da missão integral, dependendo da corrente teológica que você está se filiando. Dentro da. Quando você vai fazer um curso de teologia, você se identifica se é protestante ou se é católico. Então, os religiosos, hoje em dia, antes da queda do muro de Berlim, a maioria dos religiosos, eles sabiam que o comunismo ele era ruim para a sociedade. Com a queda do muro de Berlim e depois com o incidente do 11 de setembro dos Estados Unidos, com o desabamento das Torres Gêmeas, com atentados terroristas, a ideia de algo ruim do comunismo desaparece do cenário mundial com uma tática muito bem preparada e assim eles sorrateiramente conseguem se infiltrar de uma forma muito, muito sutil em todas as áreas da sociedade. Em filmes, um exemplo de que no nosso curso que nós temos aqui no IBTEC, que é o curso Ciência Política e Guerra Cultural, eu faço algumas indicações de filmes. Nesses filmes, deixa eu pegar aqui, você vai observar que os filmes ele têm cargas ideológicas
comunistas muito fortes. Por exemplo, o filme Rock Balboa 4. Talvez você não saiba, mas ele foi feito a mando de um presidente dos Estados Unidos para criar um sentimento anticomunista para que as pessoas da sua época conseguissem entender que o comunismo era ruim. E dessa forma, mesmo o comunismo sendo ruim, ele não tratou o comunismo da mesma forma que o comunismo tratava o capitalismo. Você vê o Rock derrubando o soldado russo, porque o russo, na sua ideologia, se acha melhor que os outros, superior aos outros. Então o filme mostra isso. O soldado russo ele está totalmente preparado para destruir o capitalismo, os Estados Unidos. Todavia, o Rock, né, ele, de uma forma simples, de uma forma benéfica, consegue destruir, derrubar o comunismo, assim, de uma forma metafórica que o filme apresenta. O outro filme é o Salt, com Angelina Jolie. Esse é um dos melhores filmes sobre comunismo, onde também fala sobre uma espiã comunista. Então, vários filmes apresentam e sempre apresentaram o comunismo como soldados bem preparados para invadir, destruir, executar a sua função. As espiões invadindo o FBI, a CIA, criando dupla personalidade, desafiando a lógica, desafiando a ideia de informação, e assim, tudo para contaminar as sociedades, e principalmente a religião. Então, muitos religiosos, professores do Marx, eles estão caindo em um engano gigantesco e muitas das vezes não conseguem ter volta, pois as camadas da mente humana elas começam a serem quebradas quando existe o rompimento e a aceitação do contraditório. Por exemplo, eu acredito que Deus existe e depois eu passo a entender que o socialismo é bom, eu estou aceitando também que Deus não existe e não posso, na minha mente, dizer que Deus existe e não existe ao mesmo tempo. E por fim, aqui está muito forte a fumaça, e por fim, você percebe que a infiltração era global, era mundial. Não só está na União Soviética, mas também está no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia. A própria União Europeia faz parte dessa manipulação. Há os que acham que a União Europeia é algo bom para a sociedade. Não, na verdade não. A União Europeia, junto com a OTAN e a própria ONU, OMS, essas organizações servem a, a evoluções, a desenvolvimento do comunismo da sociedade. É tanto que quando eles criam algum tipo de tragédia, muitas das vezes é bem intencionado. Eles têm um projeto de conquistar a sociedade. Então, quando eles, tipo, por exemplo, vamos supor que eles causem um incêndio no Museu do Brasil, certo? Aí eles mesmo dizem, fomos nós que fizemos isso. Mas para considerar nosso erro, nós vamos fazer uma fundação para receber doações e cuidar dos pobres, dos necessitados. Então eles criaram algo ruim e ao mesmo tempo algo bom para conquistar adeptos para a sociedade. Então essas fundações que estão sendo criadas ao redor do mundo fazem parte de um projeto comunista muito antigo, desenvolvido por Karl Marx, Theodor Adorno, Max Horkheimer, a Escola de Frankfurt, o pensador gramscista, todos eles estão envolvidos nessa máfia, nessa manipulação que cresce a cada dia. E o interessante é que esse pessoal, eles não são idiotas. Nós é que somos idiotas, uma vez que acreditamos no socialismo como algo bom para a sociedade. Na verdade, nunca foi e nem vai ser. Amém. Interessante o que você falou, é verdade. Esses grupos, né, defensores da Amazônia, defensor das minorias, dos LGBTs, mas matam bebês, cara, aprovam a matança de crianças, sabe? É uma hipocrisia.
Meu, tem que ser muito retardado para seguir esses caras. Tem que ser É, muito idiota. é Muito verdade, idiota. É muito. E você vê o que você falou, a questão do contraditório, né? De afirmar o contraditório. É nítido isso. Né? Eles negam na cara de pau. Apesar de eu não ser, eu não sou defensor dos dois candidatos a presidente aqui no nosso país, mas você vê isso, é uma realidade. A gente tem que estar atento à realidade. Ou seja, ó a negação da realidade. Um candidato sai às ruas, ele é ovacionado. As multidões, cara, isso é nítido. Isso é nítido, isso aí a gente não pode negar. Agora o outro, que não sai na rua, é vaiado, é xingado, nas pesquisas lá em primeiro lugar. Então, assim, você vê que eles tentam empurrar a goela abaixo uma mentira, né? Esquece o roubo que essa quadrilha já fez, né? Quer empurrar a goela abaixo. Você vê até então o que é vice de um dos candidatos numa palestra elogiando o cara. Não sei se você é, viu lá que o cara até assusta assim, ele nossa, gritando, viva ele, viva, é, viva! Mas 4 anos atrás ele falando que o cara era corrupto, que o cara queria voltar à cena do crime. Você vê, meu, acha que o povo é idiota, o povo não é mais idiota, quer empurrar a goela abaixo. Você falou, eu crio um incêndio numa biblioteca e eu crio. Vamos fazer. Eu li esses dias um artigo lá no site do Mises, dizendo o seguinte: a questão, acho bom o governo fazer isso, acho bom ter uma lei para isso. Isso é uma característica socialista. Vamos ter uma lei? Quem pegou fogo é a biblioteca municipal. Vamos criar uma lei de proteção aos livros. isso, Então, isso, assim, isso, é isso, isso. muito. Sabe, as pessoas não têm senso crítico, senso lógico, não pensam, né? E quer empurrar a goela abaixo, uma negação da realidade. Aqui o irmão do Isaías diz assim, ó, eles são defensores de quem é da agendinha deles e de quem eles acham que tem valor. É verdade, né? É, E outra questão também, uma outra realidade que eu vi um pronunciamento do presidente no dia da imprensa, é nítido. Quem viu, eu vejo porque eu sigo as redes sociais, aí eu sei, eu tenho que estar atento também. Aí eu vi ele falando sobre a imprensa, em momento nenhum ele ataca, ele censura. No outro dia saiu nos jornais que ele estava propagando a censura, ou seja, são mentiras, quer negar a realidade, né? Essa é uma tática comunista, tática de Lenin, né, do Stalin, enfim, e isso. outras mais. Eu perguntar aqui para os irmãos, tem alguma pergunta aqui no chat? Temos aqui o Lucas, o Gilberto e o Isaías. Aqui, alguém tem alguma pergunta para o Luciano? Que tanto os bolsonaristas que falam do contraditório do Lula com o Alckmin, mas esquecem É. do Bolsonaro se juntando ao partido do Valdemar da Costa Neto, mensaleiro corrupto quanto dos petistas. Mas não é pergunta, não. Alguém tem alguma pergunta? É, Pode falar, irmão. sobre essa questão aí depois para você entender, professor Edu, que nós estamos lidando com a natureza humana. A natureza humana, independentemente se você é de esquerda ou de direita, é corrupta. Independentemente, Corrupta, sim. não tem pra onde A ir, cosmovisão bíblica. Cosmovisão isso, bíblica. O entendeu? pecado original. Eu Isso. sou corrupto, Bolsonaro é corrupto, todo mundo é corrupto. Porém, existe uma coisa diferente, é que nós lutamos contra a corrupção, mas podemos ceder à tentação de cair em algum momento desse combate interno e externo. Então, o Bolsonaro, no nosso curso de Ciência Política e Guerra Cultural, não é a formação, deve ser dito, não é a formação de militância de A ou de B. Amém. Ao contrário, a nossa intenção é trazer perspectivas históricas e mostrar o melhor caminho para a gente se posicionar contra Senso ideologias, crítico, né? Isso. Tem um senso independente, crítico.
independentemente se é de direita ou esquerda, uma vez que Amém. a própria direita está caindo em desgraça, em descrédito, se tornando ideologia. Por quê? Sim, O Olavo de Carvalho, para mim, ele foi um dos melhores cientistas políticos do Brasil, mas a sua demagogia, a sua narrativa torna o seu conhecimento do comunismo em uma militância ideológica. Muitos sim. hoje estão se reunindo como se fosse um santo, como se fosse Santo um Olavo. caminho perfeito para Isso. se livrar do comunismo. Não, esse não é o caminho. Não, e eu vou além. O Gilberto aqui está acompanhando aqui. Eu converso isso com o Gilberto aqui, ó. Isso. Você vê reformados, cristãos reformados, idolatrando o Olavo, como se ele fosse um santo, um deus. E daí que ele escreveu livros, ele era pagão, cara, ele é católico romano, é pagão, ele não é santo. E uma outra coisa, o que eu sempre falo, não existe escola sem partido, não existe neutralidade. É, Não existe. Essa ideia à direita, lutando contra a escola sem partido. Ah, tal, falando, sem essa doutrinação. Aí um deputado esquerdista intelectual, ele sacou e falou, mas peraí, se não for doutrinar da esquerda, vai doutrinar da direita, vai criar uma outra ideologia também. é. Não existe neutralidade. Então isso aí é falácia. A realidade é essa. Não existe neutralidade. Não existe. E aqui eu parti para uma pergunta aqui interessante, ó, da Ananda. Qual seria a diferença entre o marxismo clássico e o de Frankfurt, professor Luciano? Então, o clássico, ele é ateu e busca a interpretação da história, dos acontecimentos da história. O que faz as pessoas se acordar de manhã, sair à rua e trabalhar, o que faz isso acontecer, o que faz o movimento. Hegel vai dizer que é um espírito. Esse espírito é um ser indefinido. Ninguém sabe o que é Hegel, o espírito de Hegel. Marx não. O que vai movimentar a sociedade é a própria matéria. A matéria é a explicação de tudo. Só que, quando chegamos em Frankfurt, na, na Alemanha, há um passado de descrédito e onde o socialismo ele não triunfou. Ele triunfou tirando vidas humanas, vidas de pessoas inocentes, pessoas que não podiam se defender, retiraram a liberdade, acabaram com os cultos. Quando chegamos em Frankfurt, é um ambiente onde as ideias de Marx aí vão ter que ser refeitas, reformuladas. Então, eles vão pegar o que é poesia, o que é música, o que é literatura, o que é português, vão pegar tudo que nós temos de cultura e Reeducar, né? Uma reeducação. vão pegar tudo isso aí, por exemplo, vão pegar a poesia. Aí, o pessoal Adorno, Max Horkheimer, vai dizer assim, como a Horkheimer. poesia, Horkheimer. isso, vão trabalhar assim, como a poesia prejudica o comunismo de ser estabelecido. Então eles vão demonizar a poesia e vai divinizar o comunismo. Aí vão pegar a música, aí vão pensar assim, como a música prejudica o comunismo, e daí eles vão demonizar a música, vão inverter a música. Hoje em dia não temos música boa. Tem E música criar uma música. Hein? E também criar uma música deles. É igual a questão dos filmes, sexualizada, né? erótica. Isso. Pois é. Igual dos filmes também, de guerra antigo, demonizar os Estados Unidos, né? Mostra sempre os É, soldados bebendo, fumando, usando drogas, isso. estuprando, né? É, é por aí, é esse caminho. Então É eles vão por aí, pensar dessa forma, eles vão se dedicar e se dedicaram, isso deve ser se dedicaram, não ficaram sonhando, achando, eles estudaram bastante para destruir a sociedade ocidental. A sociedade ocidental era baseada no cristianismo, na filosofia grega e no direito romano. Na filosofia grega, nós falamos bastante sobre o cristianismo, e na filosofia grega é onde entra o seguinte, é o contraditório. É na filosofia grega que a gente percebe, oxe, como é que isso aqui pode existir e não existir ao mesmo tempo? Isso, Heráclito a e lógica, né? O Parmênides, senso lógico. Isso. É Aristóteles. Aristóteles. Aí, Aristóteles. aí, Isso. aí vão pegar esses caras e vão querer destruir esses caras, as contribuições dessa turma, para criar uma nova ideia do mundo, do contraditório, da ideologia.
Aí depois o que acontece? Tem o direito romano. Essas são as três bases da sociedade ocidental. A nossa sociedade americana, brasileira, é essa. E lá no direito romano, que é a base da sociedade também, eles vão prejudicar criando o chamado ativismo judicial. O que seria isso? No ativismo judicial, eles vão pegar e distorcer o Código Penal. Por exemplo, uma Uhum. pessoa acabou de assaltar, matar um pai de família, estuprar a esposa e assassinar o filho. O cara vai ser preso. O Código Penal diz isso. Preso, prisão. Aí o que acontece? Esse pessoal que é ativista judicial, que é um tipo de ideologia, e vai dizer, não, se você prende esse infrator, esse criminoso, você está ferindo o direito humano. Ele tem direito humano, porque ele é humano. Então ele vai pegar o direito humano, que o criminoso também tem, em tese, e vai confrontar com o crime que ele cometeu. Então ele vai separar o crime da pessoa. E daí cria o ativismo judicial. Dessa forma, entende-se que nem o roubo, nem o assassinato é, de fato, roubo e nem assassinato. Então, o pessoal que aceita essa nova interpretação do ativismo judicial, por exemplo, mesmo um exemplo clássico que nós tivemos aqui há pouco tempo foi do Alexandre, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, criar o inquérito da fake news. Isso não pode, de acordo com o Se não pessoal que tem estuda lei, né? direito, Se não não existe pode, lei, porque fere o não Código pode. Penal. Não, não pode, porque o executor, ele tá sendo o executor da ação, ele está sendo a vítima da ação e ele está sendo o juiz da ação. Não Sabe pode. o que que me Ele tá, lembra isso? sim, Me lembra isso a monarquia francesa, absolutista. Uma é, frase do Luís XIV, ele dizia: "Sesta, sestemois", ou seja, o Estado sou eu. Eu dito as isso. regras. Ele Pois era o é, executivo, o legislador e é, o judiciário. E eu tudo ao vejo mesmo muito tempo. isso aí também. Pois é. E é dessa forma que nós estamos vendo como a sociedade está caminhando, aos poucos. Isso não é Através de do dia para a leis, noite. né? Através do Foram 30. judiciário, não tem a quem recorrer, né? Por isso que os poderes. Eu vou terminar. É por isso que os poderes, mesmo judiciário e legislativo, eles são separados para não haver o predomínio preconceituoso de muitas vezes de um ministro, O de um outro, presidente isso. da Câmara sobre um determinado assunto, que muitas das vezes foi falso. Esse inquérito das fake news foi uma grande fraude, uma grande babaquice, uma idiotice para E outra questão, criminalizar. e Finalizando. outra questão que você falou Sim, assim, uma reinterpretação da lei pelo judiciário, e aí o judiciário ele comete crimes que as pessoas não dizem, práticas inconstitucionais, mas são crimes. Ele está traindo ali a carta magna da pátria. É crime. Está previsto também no Código Penal. Aí o único órgão que pode julgar, que é lá o presidente da Câmara e do Senado, também reinterpreta os pedidos de impeachment da mesma forma que o judiciário também interpreta, ou seja, dando uma nova visão, separando. Ele não vê concretudes, ele nega a realidade. Então você vê que está bem manipulado por essa ideologia aí cultural, né? Essa sim. guerra cultural, né? Deixa eu Pois só é, te perguntar outra coisa. Disso aí que você está falando, de Frankfurt, é onde vai para o Gramsci, Antônio Gramsci, que que o ele Antônio também. Gramsci, ele é italiano, e ele é preso pelo governo Mussolini, que é um governo socialista, e ele na prisão, ele vai criar uma nova interpretação, que diferentemente do pessoal da Frankfurt, que vai trabalhar muito mais a questão da poesia, música, teatro, cinema, filmes, novelas, desenhos animados, eles vão se envolver basicamente por isso. Já o Gramsci, o Gramscismo, ele vai se envolver com a educação. Na educação, ele vai criar alguns métodos de infiltração. É onde nós temos a chamada pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Paulo Freire. É, só que o Gramsci era antes de Paulo Freire. Então, o Paulo Freire se baseia um pouco em Gramsci e em diversos outros ditadores. O gramscismo, ele não falar assim, para vocês entenderem, ele quer a revolução, ele quer o confronto, a guerra, não
face a face, não pelo sangue, não pela morte, mas por meio da destruição, da desconstrução e da desinformação cognitiva, intelectual, mental das pessoas, em especial dentro das escolas, universidades, sistema de educação, e eles vão criar, por meio da sua lavagem cerebral, uma nova linguagem, no qual o próprio George Orwell, que eu usei, que ele é um socialista, usei para destruir o socialismo, ele vai dizer também que eles vão criar uma nova linguagem. Por exemplo, o que nós estamos acabando de viver, a linguagem neutra. Não existe Sim, homem e nem mulher. Simone de sim, Beauvoir não é uma invenção nossa, não, a gente está inventando nada na internet, a gente está usando escritores marxistas, sim. escritores socialistas, história, a gente está inventando nada. A guerra mesmo, o Vincent Chang, no seu livro O Bem e o Mal, ele escreve sobre batalha espiritual, acho que é o capítulo 2. Ele diz o seguinte, que a batalha espiritual é no campo das ideias. Satanás, ele vem com ideias anticristãs. E é tudo isso aí que a gente está vendo. E o próprio Senhor Jesus, ele fala em Lucas capítulo 16, na parábola do mordomo infiel, que ele diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. São mais espertos. Por quê? Porque eles não têm um senso de moralidade. Tem um filme, até a gente pega filme, mas a gente vê algumas questões existenciais no filme. Aquele primeiro filme do Superman, que quando ele vem, aí vem o Zod com os seus generais invadir, ele tá lutando com a capitã, que é uma moça, aliada do Zod. Eles estão lutando, e ela fala mais ou menos isso aí. Ele fala o seguinte, ó, filho Kal-El, filho de Joel, você tem um senso de moralidade. Nós não temos um senso de moralidade, então isso nos faz superiores a você. Por quê? Porque ele não tem limite. Então ele Isso. vai agir, a pessoa que não tem um senso de moralidade, como é o comunismo, eles vão agir de todas as formas possíveis. Eles podem atacar, são intolerantes à fé dos outros, por exemplo, enfiar crucifixo no ânus, pegar lá objetos religiosos, dizer que Jesus é gay, e atacam É. outras religiões também. Não é só o cristianismo, não. Atacam outras religiões, mas quando uma pessoa que também tem o direito de expor a sua expressão e falar assim, ó, eu não vou cantar porque eu não acho certo o casamento homossexual, aí vem aquela choradeira, né? Então o que que acontece? Nós estamos numa guerra, uma guerra cultural, como você mesmo falou, que é o tema aí da nossa live, e muito boa. O irmão aqui, o Isaías, ele está perguntando para você uma indicação de um livro para estudar de forma mais concisa sobre esse assunto. Qual livro o irmão indica? Olha, meu irmão, eu posso indicar vários livros, mas eu O seu, ó, vou indicar o meu, o comunismo, os fundadores do comunismo, é uma base, tá de ponta é uma cabeça, ó. introdução. Epa, Tá de ponta agora, cabeça. pronto, perfeito, obrigado. Os fundadores do Aí, ó, comunismo é uma introdução. qualquer coisa, ô Isaías, você pode me procurar, eu te passo o contato do professor Luciano, você compra com Isso, ele, ó. pois é, a introdução, tá certo? E se você tiver mais interesse, tem o ateísmo e esse aqui, ó, Desculpe-me Socialista, os três livros por R$ 95, só tem dois combos e o frete é grátis, tá certo? Então, E aí, uma ó, ótima dica aí, frete grátis, três livros, tá certo? Aqui, ó. beleza. Desculpe, Esse aí é Socialista. seu também? Desculpe-me, Não, socialista, é seu? esse não. É É de não, quem é o esse? de Rawls, americano. Ah, São tá. 50 mentiras que o socialista conta Entendi. em termos de economia, tá bom? Entendi. Ah, legal. Luciano, para a gente aí não passar muito do horário, meu irmão, quais são as conclusões finais sobre a guerra cultural? E indica o curso aí também para os irmãos aí que quiser fazer, irmãos. R$ 60 o curso, a mensalidade aí com o professor Luciano. Muito bom. Primeiramente, quero agradecer novamente a oportunidade. Espero estar mais vezes aqui, trazendo outros temas, Com certeza, tanto, amém. tanto quanto esse, quanto outros. E o pessoal que me segue no canal Refúgio Teológico, se inscreva aqui no IBTEC, siga o professor Edu nas redes sociais. Os conteúdos dele são edificantes, tá certo? Então você não vai perder nada, ao contrário, vai ganhar, vai agregar conhecimento para a sua vida, você vai se tornar uma pessoa melhor cada vez mais, porque a gente busca o melhor para a sociedade.
E também, se você estiver interessado em fazer o curso de Ciência Política com ênfase em guerra cultural, não, como eu disse no começo, a gente não está aqui para apoiar A, B ou C, ao contrário, né? Nós estamos trazendo ferramentas para ajudar você a entender e a se posicionar da melhor forma possível com base bíblica para evitar ideologias que não têm sentido no mundo real. Eu quero concluir aqui com as palavras da escritora investigativa Cristiana Martins Gimenez. É uma das jornalistas que não faz o jogo do comunismo, da esquerda. Foi perseguida pelos seus trabalhos. Ela escreveu vários livros. Um deles que eu estou estudando é Os Donos do Mundo, muito bom, tá certo? Nem tudo que está sendo dito aqui é para você concordar, tá certo? Você tem que pesquisar mais, tem que ir atrás das fontes. Mas, como jornalista investigativa, ela faz um trabalho muito interessante sobre o comunismo numa ótica globalista. Ela não vai trabalhar o comunismo, ela vai trabalhar o outro desdobramento chamado globalismo, tá certo? E na página 181, ela diz o seguinte, sobre a democracia. Não podemos ficar de braços cruzados, enquanto os Bilderbergs, ela vai trabalhar aqui a questão de pessoas que controlam o governo americano, tá certo? Que é os Bilderbergs. Enquanto os Bilderbergs manipulam o mundo de acordo com o seu próprio ideal. Temos a responsabilidade de cuidar do que foi conquistado com tanto suor e sangue e lutar para aprimorar a democracia e erradicar os vícios e corrupções que a rodeiam. Eu termino citando essa palavra, essa citação aqui, porque a gente precisa entender que estamos em um mundo caído e tudo que a gente faz está passível de corrupção, seja pelo tempo, seja pelos próprios vícios, pelos próprios pecados, pelas tentações. Mas a gente precisa entender que os sistemas que nós criamos, democracia, que está vigorando aqui hoje, não é perfeito. Precisamos encontrar a melhor base, que é Jesus Cristo. A ciência política vai dar base, mas Jesus Cristo é melhor do que tudo. Tá certo? Então, eu agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida, entre com o professor Edu Marques ou comigo, e assim a gente vai poder te ajudar em algum sentido. Obrigado novamente. Amém, meu irmão. Eu é que agradeço. Excelente aula, né? Que o irmão dispôs aí de tempo para estar apresentando aí para nós, né? Muito bom, muito edificante. É um assunto bem vasto, né? Não dá para tratar numa live. Então, se você tem interesse de conhecer mais autores, se aprofundar mais no assunto, faça o curso com o professor Luciano. Eu tenho também entrado lá no curso, materiais muito edificantes, aulas gravadas, né? Material muito bom, como ele falou, para a nossa edificação. Professor Luciano, eu quero agradecer, então, sua participação. Deus abençoe sua vida, toda a sua família, o seu ministério aí também. Que você venha escrever mais livros sobre política, dentro de uma cosmovisão cristã. Agradecer cada irmão aí que participou conosco, o Gilberto, a Nítia, o Obrigado. Isaías, o Lucas e os demais. E você também, que depois pode assistir esse vídeo na sequência aqui no nosso canal. Muito obrigado aí pela sua participação. Tenha uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Até mais, Luciano. Um abraço, meu Até mais, irmão. meu. Até mais. Obrigado. Sharon.